Nós estamos numa série de mensagens aqui sobre, em cima do livro, como você quiser chamar, a epístola, enfim, da maneira, não importa a maneira que você queira chamar, de Tiago, e é considerado, como eu tenho falado para vocês, irmãos, é considerado aqui, a epístola de Tiago é considerado Provérbios do Novo Testamento. E é interessante, à medida que a gente for avançando aqui, você vai perceber, eu já disse para vocês aqui que Tiago, ele era irmão de sangue de Jesus, né? Nasceu de Maria também. E Tiago, ele se converte depois da morte de Jesus, depois que Jesus é crucificado, ressuscita ao terceiro dia. A partir dali, Tiago se converte, depois de um tempo. E a gente compreende aqui, à medida que você vai estudando cada capítulo, você percebe que ele tem uma linguagem bem parecida com a linguagem de Jesus. E hoje o tema aqui é um tema meio espinhoso, mas eu tenho certeza que você vai ser edificado aqui em nome do Senhor Jesus. Todos acharam aí Tiago capítulo 3? Tiago capítulo 3, e nós vamos ler a princípio do versículo 1 ao versículo 13. Se a sua versão não for igual à minha, não tem problema, mas só me acompanhe aí. Eu tenho certeza que a sua Bíblia vai estar falando a mesma coisa que a minha. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber o maior juízo. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Ele começa esse capítulo 13, já gerando em mim e em você uma grande responsabilidade na questão do ensino. Todos nós temos algo para ensinar. Todos nós temos algo para entregar na questão do conhecimento. Eu já falei para vocês aqui há um tempo atrás que quando eu vou comprar um carro, eu consulto um mecânico, um especialista para saber se o carro está bom. Quando eu vou fazer alguma coisa envolvendo uma situação financeira, eu procuro um especialista que tenha conhecimento na questão financeira. Quando eu tenho algum problema na minha casa de encanamento, eu procuro um encanador. Quando eu tenho algum problema que é pedreiro, eu procuro, se é trabalho de pedreiro, eu procuro um pedreiro. Eu não me meto a fazer aquilo que eu não tenho segurança para fazer. Porque eu sei que se eu for fazer, o barato vai sair caro. Como algumas vezes, eu me lembro quando eu era garoto, deu um problema na caixa d'água lá, eu era molecão, tinha uns 14, 15 anos, deu um problema na caixa d'água, meu pai estava viajando, meu irmão mais velho não estava em casa, e eu falei, eu vou resolver. E era um vazamento, pequeno vazamento, algo simples, Tadeu, de resolver. Aí eu subi na laje, o que aconteceu? Eu quebrei o cano da caixa d'água, tentando resolver o problema. Ou seja, o barato saiu caro. E Tiago começa aqui nesse capítulo 3, no versículo 1, dizendo o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E à medida que a gente avançar no texto, você vai entender. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Ele reconhece que eu e você somos falhos. Ele reconhece que eu e você somos cheios de defeitos, cheios de limitações. Eu tenho falado aqui, por que a Bíblia nos chama de santos? Porque somos santos perfeitos? Não, porque buscamos a santidade. Por que a Bíblia nos chama de justos? Porque somos justos e não cometemos injustiça? Não, porque buscamos a justiça. E Tiago reconhece aqui, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Olha só que coisa poderosa. Ele diz que quando eu consigo refrear, quando eu consigo controlar a minha boca, a minha língua, eu consigo controlar todo o resto do corpo. Aí avançando, versículo 3. Ora, pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam. Também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos dos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. Mundo é fogo, é mundo e é iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
Versículo 7: pois toda espécie de feras, aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens feitos semelhanças de Deus. Deus, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar uma água doce ou algo amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada dar água doce. Versículo 13: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão, sabedoria, mediante contido o proceder de suas obras. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez nessa manhã. Pai, que eu possa ser a sua voz, que eu possa ser a sua boca nessa manhã, que eu diminua e que tu cresças, e que essa palavra, Senhor, possa penetrar no coração, assim como fez na minha vida, que ela possa penetrar como um punhal no coração de cada um dos meus irmãos, e que nós tenhamos entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa manhã, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Tiago, ele é muito didático na sua carta, ele é muito prático, aqui ele é muito claro. Esse capítulo 3, por si só, essa primeira parte até o versículo 3, por si só ele já é bem explicativo. E quando a gente lê aqui, Tiago na sua maneira de falar, na sua maneira de explicar, ele é muito didático, ele explica o seu livro, a sua epístola, por uma questão de sistema. Ele fala do sistema da salvação, o sistema da provação, o sistema da tentação, e ele explica ponto por ponto, o que eu preciso fazer para ser abençoado, e o que eu não devo fazer para não ser amaldiçoado. E aqui no capítulo 3 ele não é diferente. Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que vem ao nosso coração é a respeito de fofoca e maledicência. Está falando da língua, o pastor hoje vai descer o rei. E muitas vezes, quando nós lemos esse texto, ou quando nós ouvimos algum sermão a respeito desse texto, na grande maioria das vezes é tratado o tema fofoca e maledicência. E não que não possamos tratar isso, Tiago fala disso também aqui no capítulo 3. Mas hoje eu queria abranger um pouquinho mais a respeito disso. Eu não quero falar especificamente a respeito de maledicência, ou especificamente a respeito de fofoca. Eu quero avançar com você aqui e a gente entender de maneira mais profunda o que Tiago quer tratar com cada um de nós, trazendo para mim e para você a responsabilidade daquilo que sai da nossa boca, não somente fofoca, não somente maledicência, mas daquilo em geral, opiniões, observações, questionamentos que fazemos. E ele diz aqui, ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte: meus irmãos, não vos torneis mestres de vós, mestre sabendo que havendo de receber o maior juízo. Ele está dizendo aqui que eu e você, à medida que nós ensinamos, à medida que nós damos orientação, à medida que nós indicamos para a pessoa, faça assim ou faça assado, a partir desse momento, uma maior responsabilidade sobrevém sobre a mim e sobre a sua vida. E isso é em todas as áreas. É sobre o pai que instrui o filho, é sobre o marido que dá uma instrução. Obrigado. Sobre o marido que dá uma instrução para a esposa, sobre a esposa que dá uma instrução para o marido, sobre um professor que dá uma instrução para o aluno, sobre o mais maduro que instrui o mais moço, e assim sobre todas as áreas. Ele está dizendo que aquele que instrui, aquele que traz a informação, aquele que se torna mestre naquilo que está ensinando, sobre a vida dele, há uma maior responsabilidade. Então aqui a gente vai fugir um pouco desse foco da questão da fofoca e da maledicência, que talvez você já deve ter ouvido alguns sermões a respeito desse capítulo, e eu acredito que 99% dos sermões que você ouviu fala justamente do refreamento da língua em questão de fofoca e maledicência, e principalmente maldição. Irmãos, eu quero começar aqui com versículo 4 e versículo 5, olha o que ele diz assim:
observai igualmente os navios, sendo tão grandes e batidos de rijos dos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde quer que o impulso de timoneiro. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas a grande selva. Irmãos, antigamente, apenas o pastor tinha a responsabilidade de ensinar. Antigamente, apenas o pastor tinha a responsabilidade de discipular. Apenas o pastor tinha a responsabilidade de aconselhar. Apenas o pastor tinha a responsabilidade de fazer praticamente todas as coisas. E hoje, a gente vive num tempo moderno e graças a Deus a igreja despertou e nós voltamos para aquele modelo lá atrás, que é o modelo da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva, o que diz lá no capítulo 2 de Atos? Que eles partiam o pão de casa em casa e também no templo, e que eles viviam de maneira unânimes, e eles viviam de uma maneira integrada. Os que tinham mais dinheiro, os que tinham mais posse, vendiam as suas propriedades para abençoar aqueles que eram mais pobres. Então eles viviam como uma grande comunidade. E no final do capítulo diz lá que dia a dia ia eles acrescentando o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, as pessoas, a sociedade, aqueles que viviam perto deles, viam a maneira como eles viviam, viam o testemunho de vida deles, e que diziam assim: nós queremos ser como esses homens, esses que se dizem cristãos, nós queremos viver como eles vivem, nós queremos fazer parte dessa comunidade. E por isso que o texto diz que dia a dia ia lhes acrescentando o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Então, antigamente, irmãos, tempos atrás, algumas décadas atrás, até há poucos anos atrás, e algumas igrejas vivem ainda nesse modelo arcaico de que o pastor faz todas as coisas, somente o pastor tem o poder de trazer a palavra, somente o pastor pode ensinar, somente o pastor pode discipular. Mas esse modelo, hoje praticamente quase todos nós aqui, né, temos alguma responsabilidade. Se você não tem alguma responsabilidade aqui na igreja, ou na sua célula, você tem uma responsabilidade na sua casa. Você tem que discipular o seu filho, a sua filha. Homens aqui que fazem discipulado com a esposa, que ensinam, são mais, ou então, ao contrário, mulheres que são mais maduras na palavra e discipulam os seus maridos. Enfim, então praticamente hoje todos nós temos alguma responsabilidade na questão do ensino, na questão de passar alguma experiência, todos nós. E ele está dizendo aqui, ele começa no versículo 1 dizendo que sobre nós, sobre todos nós que ensinamos alguma coisa, sobre todos nós que discipulamos alguém, sobre todos nós que aconselhamos alguém, todos nós temos uma responsabilidade um pouco maior, e nós vamos pagar um preço mais caro, nós vamos ser julgados por isso. É isso que Tiago está dizendo aqui. Sabe, irmãos, eu já ouvi tantos comentários, e eu tinha esse entendimento também. Eu não sei quantos aqui já tiveram essa percepção, acho que todos vocês. Existem algumas igrejas que o pastor, o presidente, o apóstolo, o bispo, lá seja o que for, tem uma sequência, principalmente aqueles pastores que são mais próximos a ele, que eles falam igualzinho um com o outro, são todos iguais. Fala um, você pensa que é o outro. Uma vez eu estava, um tempo atrás, eu estava vendo eu fiquei chocado alguns anos atrás. Eu não sei o nome dele, mas tinha um bispo na igreja Renascer, e ele até fisicamente é parecido também, mas ele falava igualzinho, idêntico ao apóstolo Estevão Hernandes. E aqui não é nenhuma crítica não, é apenas para a gente, um contexto aqui para a gente poder entender o que eu quero falar. E ele falava igualzinho, os jeitos, os trejeitos, os vícios de linguagem, igualzinho. Tanto é que quando eu comecei a ouvir, ele tem uma fisionomia parecida, quando eu comecei a ouvir, eu achei que era o Estevão Hernandes. E aí, depois que eu fui ver que não era, inclusive é bem mais, um pastor bem mais jovem. Então assim, e aí a gente fica meio que impressionado, né? Por que falam tão iguais e tal, e por que são tão parecidos? E eu não vejo problema nenhum nisso, irmãos, não vejo problema nenhum nisso, porque quem faz a transformação é a palavra, quem ensina é a palavra. Então, se é parecido com o pastor ou se não é, pouca importância tem. O importante é, aprendeu a palavra,
a palavra transformou, a palavra mudou, a palavra fez a diferença na vida daquela pessoa, daquele que está sendo discipulado, isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Porque desde muito tempo, o discurso ele é muito importante. A oratória, ela é muito importante. Mas de maneira nenhuma, ela vai se sobrepor à palavra de Deus. De maneira nenhuma. E nós, nos dias de hoje, a gente tem visto quão importante é você ter um bom discurso, você ter uma boa oratória, você ter um bom poder de persuasão. A gente tem hoje aí, irmãos, os dois maiores líderes do Brasil. Os dois maiores líderes do Brasil são... Se tem uma coisa que eles sabem fazer bem, é comunicar. Eu nem digo que Lula ou Bolsonaro são bons oradores. Eu não estou falando de oratória, estou falando de comunicação. Aqueles que gostam do Lula, quando vem o Lula falar, independente de falar o português correto ou não, ficam apaixonados, ficam vidrados, porque ele sabe falar aquilo que a plateia, aquilo que aqueles que estão ouvindo querem ouvir. Então ele sabe comunicar com o seu público. De semelhante modo, Bolsonaro também, irmãos. Bolsonaro teve, acho que anteontem aqui em São Bernardo, não sei aonde, não sei quantos viram o vídeo, mas parou, irmãos, parou. Tinha uma multidão lá, ele não conseguiu andar. Porque ele sabe também, com aquela limitação dele, aquele jeitão chucro dele, sabem se comunicar. Então aqui é só para mostrar a importância da comunicação, a importância da oratória. Agora, mais importante que todas estas coisas é a palavra que comunica, a palavra que faz a mudança, a palavra que desperta. Então, só para a gente entender. Existia um rei no período da Segunda Guerra Mundial. Tem até um filme muito bom que fala sobre ele, que é o rei Jorge VI. E qual é a história desse rei Jorge VI? Era um período da guerra, e esse rei, ele assume o trono caiu no colo dele. Esse rei é o pai da rainha Elizabeth, que morreu agora há pouco tempo, em 2022, é o pai dela. E ele não tinha filho homem, só teve 2 filhas, a Elizabeth era a filha mais velha, por isso que ela assumiu o trono. Ele morreu acho que em 72, no ano que eu nasci. Ele morreu em 1972. E a partir dali, ela acho que é a rainha mais longeva que já teve aí no reinado, né? Que ela morreu em 22. Então, o que acontece aqui? Ela ficou 50 anos, né, no reinado. O que acontece aqui? Na verdade, esse rei, ele não era o sucessor direto do pai dele. Na verdade, o irmão dele, chamado Eduardo VIII, era o sucessor direto do rei. E ele chegou a assumir o reinado, ficou menos de um ano no reinado. Só que esse Eduardo VIII, que era o rei da Inglaterra, esse cara era um cara namorador, paquerador, gostava de curtir a vida. E aquela formalidade, toda aquela liturgia do cargo de rei, aquilo incomodava muito ele. E ele resolveu abdicar do trono. Aí o seu irmão mais novo, que é o rei Jorge VI, assume o trono. Só que ele assume o trono, irmãos, num período estratégico mundialmente, porque ele assume o trono no período da Segunda Guerra Mundial. Ele está no trono, na Segunda Guerra Mundial. E o que estava acontecendo aqui? Hitler, voltando para a oratória aqui, Hitler, com aquela sua oratória, Hitler estava inflamando muito bem os maus. E os maus estavam avançando, até que chegam no rei Jorge VI aqui, e falam: ô rei, é contigo, você precisa inflamar os bons, porque os maus já estão sendo inflamados e muito bem inflamados, e a coisa está tomando uma proporção que está ficando difícil. Só que esse rei aqui, no filme relata bastante, eu não lembro o nome do filme agora, acho que não é até Oscar. Ele tinha alguns problemas, irmãos. Ele era gago, ele era muito tímido, e ele tinha muitos traumas. E o filme relata exatamente isso. Ele sendo treinado, porque ele era um homem bom, ele era um homem respeitado, ele era o rei da Inglaterra. E ele estava sendo treinado para inflamar os bons contra a guerra. Então, só para a gente entender aqui a importância que tem a questão de aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós falamos. Tudo aquilo que sai da nossa boca pode influenciar uma outra pessoa, tanto para o bem, tanto para o mal. Tiago diz aqui que o que incendeia uma floresta é apenas uma pequena fagulha.
Ele diz aqui que a língua, quando sendo um dos menores órgãos do corpo humano, ela tem um poder de controlar todo o corpo. E ele diz aqui que quando nós conseguimos controlar esse pequeno órgão do nosso corpo, nós conseguimos controlar o corpo inteiro, para a gente entender a importância daquilo que sai da nossa boca. Então cutuca a pessoa que está do seu lado aí, irmãos, bem didático. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas essa é importante. Fala assim, ó, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que sai da sua boca. E hoje, irmãos, nós temos vivido dias muito difíceis. Eu disse para vocês aqui que há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, nós somos de uma época em que somente os pastores pregavam, somente os pastores ensinavam, somente os pastores discipulavam. E hoje a coisa está melhor, mas descambou para um lado que hoje qualquer um praticamente se auto-intitula pastor e sai pregando. A gente vê cada coisa na internet, cada coisa absurda, irmãos, absurda, cada loucura, tantas loucuras. E Jeremias já denunciava isso, a respeito dos falsos profetas. Você lê Jeremias lá, Jeremias passou a vida inteira denunciando os falsos profetas. E falsos profetas, aqueles que diziam que falavam em nome de Deus. Eles soltavam profecias e diziam, olha, Deus manda te dizer, eis que te digo. E Jeremias dizia isso, falava, né, os repreendia, falava, Deus não falou nada disso, porque Jeremias era o verdadeiro profeta. Jeremias ouvia a voz do Senhor, mas naquele tempo já existia isso. Então desde que o mundo é mundo, já existia falsos profetas. Então hoje nós precisamos tomar mais cuidado ainda, porque são tantas loucuras por aí, irmãos, tantas loucuras, que se você não tomar cuidado, você acaba embarcando numa loucura dessa aí. Então, primeiro ponto que eu queria tratar com vocês aqui, que sobre a minha e sobre a sua vida, nós que ensinamos, nós que temos a responsabilidade sobre qualquer pessoa, seja o seu filho ou seja o seu discípulo, seja a sua esposa ou seja o seu marido, seja o seu funcionário ou seja o seu aluno, nós temos responsabilidade sobre aquilo que falamos, sobre aquilo que ensinamos. E Tiago diz, começa o capítulo 3 no versículo 1, dizendo que sobre nós há uma responsabilidade maior, e sobre isso, o jugo sobre a nossa vida será maior. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, há um peso maior sobre nós. Segundo ponto que eu queria tratar aqui, todos nós somos responsabilizados. Como eu disse, né? Antigamente a responsabilidade na igreja, no corpo da igreja, era apenas do pastor. Hoje é de todos nós, irmãos. Hoje todo mundo tem uma opinião. Hoje todo mundo, você abre a internet, tem especialista para tudo. Ontem, por coincidência, irmãos, olha só, por coincidência, e se tem uma coisa que eu sei um pouquinho é isso. Por coincidência, eu já até mandei um para a Marisa e para as minhas filhas, mas eu mandei o certo. Um cara, não sei se vocês já viram esses videozinhos aí, o cara, ele acende o painel do carro, e ele fala, olha, se acender essa luz aqui, você precisa trocar o óleo. Se acender essa luz aqui, é porque está com problema no radiador, seu carro está aquecendo. Se acender essa luz aqui, e um cara fez um vídeo no YouTube, um garotão, um adolescente, ele fez um vídeo, mas falando tudo errado. A luz do freio ele falava que era uma coisa, a luz da injeção ele falava que era problema no motor, mas tudo errado. Aí eu fui olhar, e era um garotão, cabeludão, né? Aí eu fui olhar os comentários, irmãos. Os caras, esse Nutella aí, não sei o que, não sabe nada, tá tudo errado, não sei o que. Então assim, hoje ele deve ter visto o vídeo, um outro vídeo, deve ter dado uma pesquisadinha bem sem vergonha. E aí ele fez um vídeo lá, que é um vídeo bem elaboradinho, bem feitinho e tal. E você vê que ele não está fazendo de sacanagem. Ele fez, só que ele fez tudo errado. Então se alguém fosse, eu acho que ele acertou dois só, o do freio de mão e o da temperatura, que é um termômetrozinho. Então assim, ele fez tudo errado. Então hoje em dia, irmão, se abre a internet aí, tem especialista de tudo. Hoje todos os dias, milhões e milhões de vídeos explicando, levantando uma tese, dando uma mentoria, são postados no YouTube. Agora, quantos vídeos o YouTube posta? Nenhum. Quem postam esses vídeos? Eu, você, as pessoas em geral no mundo afora. Então hoje em dia tem especialista para tudo,
para todas as coisas, mesmo sem saber. O cara não sabe, mas ele posta lá. Fez um vidinho bem feitinho, bem elaborado, e cada hora que ele fala, a luzinha acendia lá, com tal, e ele falava errado, aí acendia outra, ele falava errado. Aí eu olhei aquilo e falei, e ele é um especialista que não sabe do assunto. Então, o Tiago está dizendo isso, para mim e para você, que nós seremos responsabilizados por aquilo que falamos, por aquilo que ensinamos, por aquilo que sai da nossa boca. E ele diz assim, que eu e você seremos cobrados, mas seremos cobrados, e quais são, né? Quais são essas cobranças? Daquilo que falamos, daquilo que sai da nossa boca. Primeiro, irmãos, nós vamos receber uma cobrança moral. Uma cobrança moral. Quantos gostariam aqui de ter um pastor mentiroso? Acho que ninguém, né, irmãos? Se você levantar a mão aí, porque você está distraído, não está prestando atenção. Não vou nem pedir para levantar, para você não passar vergonha. Quantos gostariam aqui de ter um pastor caloteiro? Quantos gostariam de frequentar uma igreja que o pastor assedia as mulheres? Quantos gostariam de frequentar uma igreja em que o pastor é preguiçoso, não gosta de trabalhar, dorme todo dia até 11 horas da manhã? Acho que ninguém, né, irmãos? Acho que ninguém. Por isso, que um pastor que pastoreia uma igreja, ele precisa ser modelo. Não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser modelo. Pelo menos no básico, né? Pelo menos no básico. Então aquilo que nós ensinamos, nós seremos cobrados moralmente. E olha só, quando eu falo da questão, não precisa abrir não, para a gente não perder tempo. Olha o que diz lá em Romanos, no capítulo 2. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 2, versículo do 21 ao versículo 24. Olha o que diz, corroborando aqui com aquilo que Tiago fala. Então você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o roubo, rouba? Você que diz que para não adulterar, você adultera? Você que abomina ídolos, rouba templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus ao transgredir a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Irmãos, eu sou de uma geração, eu nasci nos anos 70, eu sou de uma geração, é claro que nem todos os pais eram assim, mas eu sou de uma geração, já ouvi muitas vezes, a minha mãe às vezes falava isso dentro de casa, eu já ouvi outros pais dizendo isso. Eu sou de uma geração que os pais diziam assim, faça o que eu mando, faça o que eu digo e não o que eu faço. Quantos já ouviram isso do pai e da mãe? Faça o que eu estou mandando, mas não o que eu faço. Vai falar isso para o seu filho hoje. Vai falar isso. Chega lá, Renato. Fala, ô bonitão, é o seguinte, hein? Faz o que eu estou te mandando, não o que eu faço. Seu filho vai colocar o dedo na sua cara e te chamar de hipócrita, sendo desrespeitoso, mas no fundo ele vai ter razão. Como é que você vai falar para o seu filho? Não beba, se você é um cachaceiro. Como é que você vai dizer para o seu filho? Não fume, se você fuma. Como é que você vai falar para o seu filho? Olha, trate bem a sua namorada, se você é um bicho dentro de casa. Como é que você vai dizer para sua filha? Controle-se, se você em casa quebra tudo. Então, o que Tiago está dizendo aqui, e o apóstolo Paulo reafirma aqui em Romanos, é exatamente isso, irmãos. Nós teremos uma cobrança moral de tudo aquilo que nós postamos. Aquele rapaz que eu acabei de falar para vocês, aquele adolescente que postou lá um vídeo falando tudo, ele estava sendo cobrado ali, centenas de comentários. Por quê? Porque ele está falando de algo que ele não entende. Ele está falando de algo que ele não tem a segurança para ensinar. Ele está falando de algo que ele não tem conhecimento. Ele preocupado em ganhar engajamento, preocupado em ganhar lá likes, ele fez uma coisa sem pensar. Ele estava sendo bombardeado. Eu não sei se ele tem um canal famoso, se não tem e tal, mas está se queimando. Por quê? É uma cobrança moral. Como que você vai falar de algo que você não tem conhecimento ou você não tem moral para falar? Como que um pastor vai subir em cima de um púlpito e dizer: olha, não pequem, raça de víboras, vocês estão adulterando, vocês estão blasfemando, se ele é um adúltero? Como que um pastor, ou como que alguém vai instruir: não roube, isso é errado, fazer essas coisas vai contra a palavra de Deus, se ele faz tudo errado?
Como que alguém vai instruir? Olha, você precisa ser perfeito, varão perfeito. Você não pode ficar devendo na praça. Você não pode ficar devendo. Você não pode passar cheque sem fundo. Aquilo que você se comprometeu, você precisa cumprir. E ele é caloteiro, está com o nome sujo, vive dando cheque sem fundo aí, deve um, deve outro, não paga nada do que deve. Cobrança moral. Cobrança moral. Segundo, nós seremos cobrados espiritualmente. Teremos uma cobrança espiritual. E olha o que diz, não precisa abrir também não. Lá em Mateus, no capítulo 12. E olha aqui, olha a semelhança de Tiago, o texto de Tiago com o texto de Jesus, que aqui é Jesus falando. Olha a semelhança dos dois, que eram irmãos de sangue. Olha o que Jesus fala aqui no capítulo 12 de Mateus, versículo 21 a 24. Aliás, perdão, versículo 36 a 37. Olha o que diz aqui. Ele diz assim: mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras, vocês serão absolvidos ou vocês serão condenados. Cutuca a pessoa que está do seu lado de novo e fala assim: olha, cuidado com o que sai da sua boca. Nós seremos responsabilizados. Nós seremos responsabilizados por aquilo que falamos. Tiago está falando aqui a mesma coisa que Jesus está falando aqui em Mateus. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras, eu, você, todos nós, seremos absolvidos ou condenados. Outro ponto que eu queria tratar com vocês aqui. A sua palavra, a sua boca, revela o que está no seu coração. Ah, pastor, isso aí eu sabia. Isso aí é... aquilo que a boca fala é o que está cheio o coração. A sua palavra, aquilo que sai da sua boca, revela o seu coração. Olha o que ele diz aqui no versículo 9, do capítulo 3. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e procede maldição também. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Ou seja, nós precisamos refrear a nossa língua, irmãos, porque o mesmo poder que nós temos de abençoar, de visitar o enfermo, orar por ele, de visitar alguém que está passando por uma necessidade, passando por uma tribulação, ou de levantarmos de madrugada para orar por pessoas, para orar pela cidade, para orar pelo Rio Grande do Sul, para orar pela igreja, pela vida do pastor. Essa mesma boca tem o poder de amaldiçoar, de lançar morte sobre a vida de outras pessoas. E Tiago, ele fala aqui, parece que ele está falando de uma maneira bem, parece que está com letra maiúscula. Ele diz: não pode ser desse modo, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim, que da mesma boca que sai bênçãos, é a mesma boca que amaldiçoa. Ou seja, o que está cheio, o meu coração, sai pela minha boca. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. E é uma pergunta de retórica, você não precisa responder não. Você responde para você mesmo dentro do seu íntimo. Quando o pau quebra lá na sua casa, o que você fala para sua esposa? Quais são as palavras que você fala? Você é isso, você é aquilo, você não sei o quê, você é filho disso, você é filho daquilo. O que você fala? O que você fala para sua esposa? O que você fala para o seu marido? Ah, pastor, depois a gente esfria a cabeça, aí eu vou lá, peço perdão, aí eu vou lá dar uns beijinhos nele, ele fica calminho, a gente namora e fica tudo. Mas será que aquilo que você falou
Será que ele não fica pensando? Será que ela pensa isso mesmo de mim? Será que ela pensa isso mesmo de mim? Preciso tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Porque a palavra, depois de lançada, não dá para pegar pelo rabo. Você lançou, depois você vir consertando aquilo que você falou. Ah, eu falo mesmo. O que vem eu falo. Eu não seguro não. Idiota, tolo, tola. Eu falo mesmo. Vem na cabeça, eu falo. Eu sou sincero. Eu sou sincero. Eu falo mesmo. Tolo. Irmãos, imagina, eu já falei isso para vocês aqui. Imagina se eu fosse falar tudo que eu tenho vontade de falar para Marisa, quando eu estou nervoso. Misericórdia, tinha separado de mim. Ela tinha mandado embora de casa. Imagine se ela fosse falar tudo que ela tem vontade para mim, quando ela está nervosa. Agora, existem pessoas, irmãos, que não refreiam a língua. Na hora do nervoso, vomitam tudo para o marido, vomitam tudo para a esposa, vomitam tudo para os filhos, vomitam tudo para os pais. E aí as palavras vão como flecha, destruindo tudo, marcando tudo. Aí depois para consertar, porque fica, não, falei na hora do nervoso, mas falou na hora do nervoso porque estava no coração. Eu falei, eu estava de cabeça quente, mas estava no coração. Então cuidado. Eu uma vez, foi um casal, era novinho, irmãos, uma das primeiras coisas que eu aprendi, e a gente ensina isso quando a gente faz a gente tem um bate-papo quando os casais têm filhos pequenos, e mesmo grande, que chegam na nossa igreja, se convertem depois de um tempo, e querem apresentar crianças aqui na nossa igreja. E nós temos um bate-papo, nós entregamos um folheto, lemos juntos lá um material, e uma das coisas que nós ensinamos lá, é que você não pode lançar maldição sobre a vida do seu filho, porque há poder. Você é pai, você é mãe. Então se você fala que é preguiçoso, vai se tornar preguiçoso. Se você fala que é uma praga, vai se tornar uma praga. Se você fala que não presta, vai virar o que não presta. Então a primeira coisa que nós ensinamos é isso. E outra coisa, irmãos, mão é para abençoar. Quantos têm filhos pequenos aqui? Quantos pretendem ter filhos? Os casais que vão casar aí, Bruno e Jaque. Deixa eu falar um negócio para vocês. A mão é para abençoar. Todas as vezes que você levantar a mão para o seu filho, é para abençoar. Para abençoar. Quando você levanta a mão, seu filho se encolhe, alguma coisa está errada. Mão é para abençoar. Pastor, mas eu preciso corrigir. Essa regiãozinha que Deus criou, ela é meio cheinha. Justamente para isso. Você pega a varinha lá, tem umas varinhas. A gente tinha umas varinhas, usava pouco em casa, mas a gente tinha umas varinhas boas. Marisa era boa para achar umas varinhas. A gente tinha um zóio para varinha, sempre tinha uma boa em casa. Você pega a varinha lá e a mão é para abençoar. E ela deixava sempre à vista. A bicha era ruim, viu? Deixava sempre a varinha à vista. Deixava sempre à vista. A gente ia para os sítios da vida aí, ela sempre ficava já de olho. Na hora de ir embora, ela já, pera aí que tem que pegar um negócio ali. Sempre tinha uma varinha fresca. Mas valeu a pena, né, Marisa? Valeu, né? Precisava usar mais ou menos? Então a mão é para abençoar. Aí eu lembro, eu estava contando para vocês uma vez, nós éramos novos ainda de casado, foi um casal almoçar na nossa casa, e aí eu falei isso para eles, né? Falei que ele era de uma outra igreja, e eu falei isso para ele, a gente falando sobre filhos, eu nem sei se a gente já tinha filhos, eu acho que já. E aí eu falei isso, exatamente isso para ele. Falei, a mão é para abençoar. Ele ficou tão impactado com aquilo que ele ouviu, que ele anotou. Falei, que coisa, eu nunca aprendi isso, é verdade, a mão é para... Ele ficou tão impactado com aquilo. E às vezes são coisas simples, irmãos, que nós esquecemos. Mas a mão é para abençoar. Então, refreie sua mão, refreie sua língua. Então, a sua palavra revela o seu coração. As suas palavras formam o ambiente em que você vive. Pastor, a minha casa está um inferno. Pastor, a minha casa não tem... Eu saio do serviço, não dá nem vontade. Eu não vou para o boteco porque eu não bebo mais, pastor. Mas não dá nem vontade de voltar para casa. As suas palavras formam o seu ambiente. Olha o que diz no versículo 16. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas
ruins. O marido tem inveja da esposa? A esposa tem inveja do marido? Tem um ambiente faccioso, confusão, um olha para o outro, só falta querer se matar. Ali vai ser um ambiente terrível, um ambiente terrível. As suas palavras geram o ambiente que você vive. E qual é o ambiente da sua casa? Olha o que ele diz no versículo 17: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente. O que é indulgência? Indulgência é o poder de perdoar. Tem mulher que não perdoa o marido. O cara pisou na bola faz 40 anos, já não perdoa. Tem marido que não perdoa a esposa. Ela deu uma pisada na bola faz 55 anos. O cara não perdoa, qualquer briguinha, pá. Que aquele dia, em 1965, qualquer briguinha, não, que lá em 74 eu lembro, era a época da Copa, eu lembro. A gente tinha um corcel, você lembra do corcel? Que você fez isso, isso e isso. Não tem indulgência, não tem perdão. Não tem perdão. Aí ele continua: pura, depois pacífica, indulgente, tratável. Tem marido e esposa que não conseguem ter uma conversa pacífica, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então as nossas palavras, irmãos, as nossas palavras formam o nosso ambiente. As nossas palavras. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que não vai ter discussão, não vai ter briga. Casal que não briga, eu conheço um só. É um milagre de Deus. Conheço um só, tá pertinho de mim aqui. Mas isso é uma graça que Deus deu para eles, mas porque eu não consigo ter essa graça. É que nem, pastor, eu vou criar os meus filhos sem a correção. Eu criei os meus filhos. Amém, que Deus te deu essa graça. Para mim não deu, irmãos. Para mim não deu. A Bíblia ensina que a gente precisa usar a varinha para corrigir. E nós usamos, poucas vezes, mas usamos. Tem gente que fala, meu filho já está com 25 anos. Eu nunca, nem sequer, nem levantei o dedo para ele. Amém. Que bom que Deus te deu essa graça. Agora não vai implicar, encher o saco de quem usa a varinha. Vai ser chato que nem a Xuxa, que tem 5 babá e acha ruim que usa a varinha. Eu tenho um amigo meu, irmãos, tem um amigo meu que uma vez eu estava na casa dele, e aí ele contando para mim, né? Na época a filha dele é moça agora, as filhas eles são moças, né? E uma vez ele estava na casa dele lá, e aí ele disse que a filha caçula dele deu uma pisada de bola lá, ele pegou a varinha e deu umas lapadinhas nela. Aí ela pegou o telefone 190. Aí ele falou, você está ligando para quem? Eu estou ligando para a polícia. É? Você está ligando para a polícia para quê? Não, porque agora tem uma lei aí que você agrediu, não sei o quê. Ele falou, então peraí, deixa eu dar outra. Aí deu outra surra, irmão. Aí ele pegou de jeito, ele falou assim, a primeira foi umas varadinhas psicológicas. Aí eles falaram assim, agora a segunda vez foi umas varadas didáticas. Eu não lembro. Cadê a Aninha? Tá aí, Aninha? É verdade. Quantos anos ela tinha, Marisa? Ela tinha uns 7, 8 anos. Chicote estralou lá, irmão. Ela queria ligar pra polícia. Aí o chicote estralou dobrado. Pensa em ligar ainda, Aninha? Irmãos, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Criar 3 filhas, por isso que o meu joelho é deformado. Amém, mas Deus é bom, né? E a Marisa queria ter o quarto, irmão, vocês acreditam? Você sabe que a Aninha nasceu em maio. Em julho eu tinha feito a vasectomia. Mas você vai fazer? Fiz. Aí passou um ano, ela se arrependeu. Por que você fez? Não sei o que. Aí entrou em deprê porque queria ter mais filho. Ela tem juízo, uma mulher dessa? Aí. Mas amém, né? Deus sabe todas as coisas. Então a palavra, irmãos, o que sai da nossa boca forma o nosso ambiente. Então cuidado com o que você fala. E eu queria concluir aqui com 4 ensinamentos que Tiago deixa para mim e para você. 4 ensinamentos. E o primeiro está lá no versículo 3. Olha o que ele diz. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro.
corpo inteiro. Ele está dizendo, irmãos, que eu e você precisamos ser humildes, pacíficos, sabe? Na hora de instruir, na hora de falar, na hora de argumentar, né? Não imperativo, dando ordem, tem que ser assim, aqui é assado, aqui é assado. Saber falar. Eu esses dias, irmãos, a gente estava voltando, não sei de onde, de uma festa, de um casamento, sei lá, e as minhas 3 filhas estavam no carro, eu e a Marisa. E aí surgiu uma discussão lá e tal, e aí eu não sei qual delas, não lembro mesmo, não sei qual delas comentou lá, falou assim, pai, depois que a gente casar, aí a vida é nossa, aí não precisa mais. Eu falei, o quê? Falei, eu vou estar velhinho de bengala, vocês de cabelo branco, se eu ver fazer coisa errada, eu vou falar, e eu vou reclamar com vocês e com o marido de vocês, e não me obedeça não, para ver, é maldição para a tua vida. Falei, me trate mal, o velhinho lá, vai ser maldição para a sua vida. E o porquê disso, irmãos? Porque a nossa felicidade se estende na felicidade dos filhos. Se os filhos não estiverem caminhando bem, você não vai caminhar bem também. Se os filhos não estiverem bem, você não vai. Eu posso estar com 90 anos. 90 anos. A Nicole com 60. Se ela estiver dando cabeçada na vida, eu não vou estar bem. Então é claro. Então pode estar com 60 anos. Se estiver fazendo coisa errada, vai tomar dura. Agora, saber falar, saber ser humilde, pacífico, saber como instruir. Então, a primeira lição que ele diz. A segunda lição que ele nos ensina está no versículo 4. Olha o que ele fala aí, no versículo 14, no 13 e no 14. Ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder das suas obras. Pelo contrário, tendes no vosso coração, tendes no vosso coração amargura, sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Ele diz, olha, não se glorie, fale menos, ouça mais, julgue menos. Quando ele fala assim, né, tendes no vosso coração, sendo o sentimento faccioso, não vos glorie disso, mintais contra a verdade. Quando ele fala assim, não mintais contra a verdade, use menos argumentos, seja menos argumentativo, ouça a correção, ouça o ensinamento. Terceiro ensinamento dele aqui, está lá no versículo 3. Mesmo versículo 3, ora, se pomos freio na boca do cavalo, nós controlamos ele inteiro. Ele está dizendo assim, controle-se. Às vezes nós falamos isso para os filhos, né? O filho está muito agitado, às vezes está numa festinha, está lá aprontando, você fala, fulano, controle-se, que é para ele dar uma sossegada. Está correndo para lá e para cá, esbarrando nas coisas, quebrando copo, derrubando refrigerante. Ele fala, controle-se. Mas muitas vezes, os pais, na hora da ira, não conseguem se controlar. E Tiago está dizendo aqui, controle-se, é nossa parte, é nosso esforço, vem do Espírito Santo, mas eu preciso me esforçar, né? Como eu disse anteriormente, eu falo mesmo, tola, vem na minha cabeça, eu mando logo, eu sou muito transparente. Não, é um tolo e uma tola, vai colher fruto dessa transparência. Transparente o quê? Você está sendo tolo, então você está destruindo a sua casa. E por último aqui, ele diz assim, aí voltemos lá para o capítulo 1, ele diz assim no versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça quem? Que a todos dá liberalmente, e nada lhes prospera, ser-lhe-á concedida. Falta sabedoria, pastor, eu não estou conseguindo me controlar lá em casa, pastor, eu falo besteira demais, pastor, eu fico nervoso demais, pastor, muitas vezes quando pinta um problema, minha vontade é entrar debaixo da cama, às vezes a minha mulher vem com um abacaxi lá, eu não quero decidir, eu falo, resolve aí. Outro problema também, irmãos, homens omissos, que não decidem, e há uma sobrecarga sobre a vida das mulheres. Você precisa decidir, você precisa se impor. A mulher gosta disso. Negócio de feminismo aí, isso é mentira, irmãos. São tudo umas encalhadas, umas mal resolvidas.
mas mal resolvidas. Eu vivi a minha vida inteira, eu tenho 4 irmãs, 3 sobrinhas e 4 mulheres dentro de casa. Isso é mentira, mentira, que a mulher gosta de ser independente, ela gosta de ser independente, ter o dinheirinho dela para fazer o que quer, poder não ter um marido machista, um marido que, mas a mulher gosta da proteção do marido, do companheirismo do marido, que o marido decida. Tem coisa que a mulher fala, decide, porque você tem que decidir. E aí o cara fica, pastor, eu não tenho sabedoria, me falta sabedoria. Peça a Deus que dá liberalmente, liberadamente para todos aqueles que pedem, graciosamente. Amém? Qual o ambiente da sua casa? Qual o ambiente da sua casa? Irmãos, nós temos um projeto aqui. E nós vamos retomá-lo agora. Chama-se Casa de Paz. Casa de Paz. E Tiago fala aqui, ó. Ele começa dizendo: não sejam hipócritas. Não sejam hipócritas. Como é que você vai ensinar paz? Você vai levar paz se na sua casa não tem paz? Como é que você vai levar paz se na sua casa não tem paz? E a nossa oração nessa manhã é para que haja paz e sabedoria dentro da nossa casa. Que haja paz e sabedoria. Pastor, eu estou com uns abacaxi gigantes lá para resolver, pastor. A minha casa está um forfé. Peça sabedoria a Deus. Peça autocontrole a Deus. Para Espírito Santo me controla. A vontade que eu tenho é pegar uma vassoura e sair dando vassourada em todo mundo. Controle-se. Controle-se. E que o ambiente da nossa casa seja um ambiente de paz, um ambiente de perdão, um ambiente de amor, um ambiente de justiça. Amém? Eu queria que nesse momento agora, se você está com a sua família aí, você se reunisse com a sua família. Pastor, eu estou sozinho. Quer orar sozinho? Ora sozinho. Mas se quiser se juntar com um amigo, com uma amiga, mas eu queria que em especial agora você se reunisse aí com a sua família. Eu queria aqui pelo menos um cantor e um tecladista. Não precisa nem vir usar bombeiro, nem um da sanfona. Pelo menos um cantor e um tecladista. Reúne-se aí com a sua família. Vamos ficar em pé.